Olá, sou o professor João Abramovic. Neste vídeo irei apresentar a instalação e gerenciamento das funções do servidor de arquivo, aplicando permissões de acesso a pastas e volumes. Criaremos modelos de triagem de arquivo, cotas de disco e script básico do Logon. Então agora vamos à prática. Para darmos início ao serviço de compartilhamento de arquivo no Windows Server 2012, primeiramente nós temos que criar uma pasta no nosso servidor. Iremos acessar o disco C no nosso servidor e criaremos uma pasta aqui no diretório raiz da unidade C do nosso servidor. Clica com o botão direito do mouse, novo, pasta. O nome dessa pasta nós iremos colocar de arquivos. Okay? Feito isso, primeiramente nós devemos clicar com o botão direito do mouse para fazer o compartilhamento dessa pasta. Clicamos em propriedades. Aqui em propriedades temos várias abas. Nós iremos trabalhar com a aba compartilhamento e segurança. Primeiramente em compartilhamento, nós podemos observar aqui que não há compartilhamento, né, para essa pasta. Caminho de rede não há não compartilhado e arquivo não está compartilhado. O que é que iremos fazer agora? Iremos clicar aqui nesse botão compartilhamento avançado, marcar esse checkbox aqui, compartilhar pasta. Feito isso, nós já temos aqui o nome do compartilhamento. Basicamente ele já traz para nós da pasta que criamos, que seria arquivos. Não precisa ser o mesmo nome do compartilhamento com o nome da pasta que criamos, mas vamos deixar por padrão. Aqui nós temos aqui limite do número de usuários simultâneos que irão acessar essa pasta. No caso aqui ele tem um número bem elevado, que dá 16.700.000 e alguma coisa. Nós não iremos mexer. Clicaremos aqui em permissões. Por padrão, o Windows Server ele coloca esse grupo de usuários que seria todos, dando permissão de leitura. O que é que iremos fazer? Iremos remover esse grupo todos, certo? E nós vamos agora adicionar o grupo ou usuário que nós iremos dar permissão de visualização desta pasta na rede, ok? Clica aqui em adicionar. Vamos clicar aqui no grupo. O primeiro grupo vai ser o grupo TI, inicialmente. Verificar. Ele já achou o grupo. Ou seja, todos os usuários que estiverem dentro desse grupo TI vão ter permissão de leitura e vão ter permissão de alteração, ok? Vou clicar em aplicar e ok. Vou aplicar novamente e clicar em ok novamente. Podemos ver aqui que ele já deu um caminho, né, para a visualização dessa pasta na rede. Só que isso não é suficiente. O que fizemos foi compartilhamos a pasta e adicionamos um grupo para ter permissão de acesso a essa pasta. No momento que eles podem fazer com esse compartilhamento é visualizar o compartilhamento, mas não vou poder nem escrever nem modificar nenhum arquivo. Para isso nós temos que clicar aqui em segurança, que é referente às permissões NTFS do disco. Vamos dar permissão de leitura e escrita dentro do disco do nosso servidor. Aqui nós temos aqui os usuários e os grupos, no caso seria os grupos já cadastrados por padrão. Vamos aqui clicar em editar, aonde nós vamos adicionar aquele grupo anteriormente que nós colocamos na permissão de compartilhamento. Clicamos aqui em adicionar e vamos colocar novamente o grupo TI. Vou verificar aqui esse grupo. Ele já achou. Vou dar OK. E pode ver, observar aqui que ele traz outras opções na parte de permissões. O que nós vamos modificar aqui que esse grupo, todos os usuários que forem pertencentes a esse grupo, vai poder também modificar, no caso, os arquivos que estiverem nessa pasta compartilhada para esse grupo. Vou aplicar, dar um OK, certo? E vou agora fechar. Agora eu já tenho esse arquivo compartilhado na minha rede com permissão
para aqueles usuários que fizerem parte do grupo TI. Agora vamos então fazer o teste para ver se o usuário ele tem acesso a essa pasta compartilhada. Para isso nós iremos acessar agora uma máquina cliente e faremos o teste com um usuário que faz parte desse grupo de TI. Ok? Então vamos lá para o Windows 7, que seria a nossa máquina cliente. Iremos agora logar com o usuário que foi cadastrado no nosso Active Directory, que se encontra no grupo TI, com permissão de acesso à pasta compartilhada na rede, ok? Vamos agora nos logar. Vamos logar João.Abramovic, que seria o meu usuário, e vou colocar aqui a senha deste usuário. Feito isso, nós iremos agora clicar na bandeirinha do Windows R e vamos acessar a pasta mapeada, utilizando // o nome do servidor, srv-dc, aqui nós temos as duas pastas que estão compartilhadas na rede, que são referentes ao banco de dados do sistema, e temos a pasta arquivos, que foi aquela que nós criamos lá no servidor. Dá 2 cliques nela, nós já vemos que temos acesso a essa pasta. Agora vamos criar um arquivo para ver se as permissões elas estão funcionando para esse usuário. Vou colocar aqui o meu nome desse arquivo, okay. E vou agora acessar o arquivo para poder fazer alguma modificação dentro dele. João Abramovic. Feito isso, eu vou clicar aqui em salvar e já vi que eu tenho permissão de leitura e escrita. Vamos agora lá no servidor para ver se esse arquivo ele foi salvo realmente no servidor. Aqui no servidor eu vou acessar o disco local C, que é o disco do nosso servidor, onde foi criado a pasta compartilhada. Dou 2 cliques no C, temos aqui a pasta arquivo que foi compartilhada. E aqui está o arquivo que nós modificamos, ok? Vemos que esse arquivo, o usuário que nós acessamos na máquina cliente, ele tem permissão de acesso. Agora o que nós vamos fazer agora é acessar novamente o Windows 7 e nos logarmos com o usuário que não tem permissão para acessar essa pasta, ok? Vamos aqui mudar de usuário. Vou fazer um logoff. E agora eu vou mudar de usuário, um usuário que não faz parte do grupo de TI, para que possamos ver se esse usuário vai ter acesso à pasta compartilhada na rede. Vamos trocar de usuário. Ok? O usuário é Pedro, um usuário que eu cadastrei anteriormente, e vou colocar a senha dele. Vamos aguardar. Acessamos, clicamos novamente no Windows R. Agora digitamos o endereço, é o // o nome do nosso servidor, srv-dc e vamos ver os compartilhamentos. Ele tem permissão de visualização do compartilhamento. Agora vamos ver se ele tem acesso à pasta. Vemos aqui nessa mensagem que você não tem permissão de acessar. Aqui está o caminho. Entre em contato com o administrador dessa rede. Ou seja, esse usuário ele não tem permissão de acessar essa pasta, ok? Para iniciarmos a instalação do gerenciador de recursos do serviço de arquivo, iremos ter que acessar o gerenciador de servidor, aonde nós iremos instalar uma nova função, que no caso o servidor de arquivo já foi instalado. Vamos aqui em
gerenciar, você clica aqui em cima em gerenciar, adicionar funções e recursos. Nesta tela você clica em próximo, próximo novamente, clica novamente em próximo. Aqui nós temos todas as funções instaladas. Vemos aqui o serviço de arquivos de armazenamento, que no caso ele possui 12 funções, no caso 12 recursos, e desses 12 só tem 12 instalados. Vamos clicar na setinha abaixo e vamos selecionar, no caso aqui, ele está aqui, no caso, clicamos aqui com a setinha para baixo novamente, serviço de arquivo e SCSI, e procuraremos aqui gerenciador de recursos do servidor de arquivos. Selecionamos essa opção, ok? Ele já traz alguns recursos que são necessários para que essa ferramenta ela venha funcionar. Você clica aqui em adicionar o recurso, ok? Ele já diz aqui, ele dá uma pequena descrição, uma breve descrição do que é o gerenciador de recursos, no caso de servidor de arquivo. Ele ajuda a gerenciar e entender os arquivos e pastas de um servidor de arquivo, agendando tarefas, gerenciando o gerenciamento de arquivos, relatórios de armazenamento, classificando arquivos e pastas, configurando cotas de pastas e definindo política de triagem de arquivos, aquilo que falamos no início do nosso vídeo, ok? Clica aqui no próximo novamente. Avançamos, no caso clicamos próximo novamente e instalar. Essa instalação ela não é muito demorada, vamos aguardar até que finalize para que possamos começar a configuração de triagem de cotas do nosso servidor de arquivo. Ok, finalizamos a instalação dos recursos. Vamos fechar aqui essa tela. Para acessar o gerenciador de recursos do servidor de arquivo, clicamos em ferramentas e acessamos através do gerenciador de recursos de servidor de arquivos. Clicamos nele. Vamos aguardar um pouco. Temos a tela do nosso gerenciador de recursos do servidor de arquivos, ok? Aqui nessa tela nós temos vários itens configuráveis, onde temos gerenciamento de cota, gerenciamento de triagem de arquivo. Temos aqui também gerenciamento de relatório de armazenamento. Deixa eu expandir um pouco aqui. Temos também gerenciamento de classificação, tarefa de gerenciamento de arquivo. Mas hoje nós iremos trabalhar em gerenciamento de triagem de arquivo. Vamos expandir aqui. Aqui nós temos mais 3 itens, no caso que seriam para triagem de arquivo, onde nós temos triagem de arquivo, modelo de triagem de arquivo, grupo de arquivo. E qual seria a finalidade dessa triagem de arquivo? Vamos supor que em sua empresa existem vários usuários e esses usuários eles gostam muitas vezes de guardar suas fotos, seus vídeos, como se fosse, no caso, seu computador pessoal. Isso faz com que, no caso, ocupe um grande volume em espaço em disco. E para o administrador é difícil identificar aonde está esse arquivo, no caso, que está ocupando um tamanho tão grande. E utilizando esse recurso do gerenciamento de triagem de arquivo, nós podemos bloquear determinadas extensões dos arquivos que são armazenados no nosso servidor, fazendo assim o controle, né, daquilo que é, no caso, salvo pelo usuário, ok? Iremos agora explorar, no caso, cada item desse do gerenciamento de triagem de arquivos. Iremos começar por grupo de arquivos. E o que temos aqui? Em grupos de arquivos nós temos vários modelos, no caso aqui de grupo de arquivos, e suas extensões que poderão ser adicionadas, no caso, na triagem de arquivo.
Vamos observar aqui, vou dar 2 cliques aqui em arquivo de áudio e vídeo, onde nós podemos ver os tipos de arquivo que nós temos aqui no modelo de arquivos de áudio e vídeo. Aqui nós temos os tipos de arquivos a ser excluído. Por exemplo, eu tenho vários modelos onde eu tenho várias extensões de arquivos de áudio e vídeo, como MPEG, MPEG-2, MPG, ok? E se eu quiser excluir qualquer um desses, eu posso vir aqui e remover esse arquivo. Para isso, eu coloco aqui a extensão, no caso dos arquivos, dentro desse modelo que já está pré-definido entre vários tipos de extensão. Eu clico aqui da seguinte forma: asterisco, ponto e o tipo de arquivo que eu vou excluir. Eu vou colocar aqui, por exemplo, move, por exemplo. Vou adicionar. Ele diz aqui que esse arquivo não está na lista, certo? Então eu vou adicionar esse tipo de arquivo que não está na lista, .mvo, e vou adicionar esse tipo, ok? Agora eu já tenho mais um tipo de arquivo. Enfim, esse seria um grupo, né? Um grupo de arquivo que ele, no caso aí, já apresenta para nós vários modelos de extensões que nós podemos utilizar na triagem de arquivo, ok? Aqui nós temos arquivo de backup, e-mail, arquivo de imagem, né? Arquivo de página web, texto, no caso do arquivo Office, e o sistema executáveis, né? Que você pode proibir que o usuário não armazene executáveis, e arquivos temporários. Vamos agora para modelo de triagem de arquivo. Aqui, modelo de triagem de arquivo, nós temos aqui alguns modelos que ele já utiliza, no caso, esse formato dos grupos. Vamos dar 2 cliques aqui no áudio e vídeo e ver o que temos para poder explorar. Nesse modelo aqui, nós podemos mudar, né? Mas como não vamos mexer no modelo padrão, nós temos aqui o modelo, no caso, tipo de triagem ativo e passivo. O que seria a triagem passiva e o ativo? No caso, a triagem ativa, ele não permite que o usuário salve o arquivo não autorizado, ou seja, tudo que tiver relacionado aqui referente à extensão, tipo de arquivo, ele não vai poder salvar no nosso servidor. Agora, na triagem passiva, ele vai permitir que o usuário salve o arquivo usado para monitoração, ou seja, ele vai ser monitorado, né? Todos os arquivos que ele tentar salvar, ele vai conseguir, né, referente a esse tipo de arquivo, mas ele vai ser monitorado, ok? Aqui temos a aba e-mail, onde nós podemos selecionar aqui enviar e-mail para o seguinte administrador. Agora, para isso, nós temos que estar com o servidor SMTP configurado, ok? Para que ele possa enviar e-mail pelo servidor. Você marca o box e coloca aqui o e-mail do administrador. Enviar e-mail para o usuário que tentou salvar um arquivo não autorizado. Nós também podemos enviar um e-mail para o usuário, né? Desde que o e-mail esteja cadastrado de acordo com as informações que você adicionou no AD. Ele pode também enviar um e-mail informando que ele armazenou ou tentou armazenar uma informação, no caso um arquivo não autorizado no nosso servidor, né? O assunto detectado arquivo não autorizado correspondente ao grupo, de qual grupo faz parte, se foi o grupo de imagem, se foi o grupo de executável, enfim. Aqui embaixo nós temos o corpo da mensagem, onde ele diz que o sistema detectou que o usuário fulano de tal tentou salvar aqui no diretório tal, né? O tipo do arquivo no servidor, este arquivo correspondente ao grupo, no caso de arquivos, que é justamente o grupo que já está pré-configurado, né? Que vai conter arquivo de áudio, vídeo, enfim, né? Que não é permitido no sistema. Isso aqui, no caso, seria o corpo do e-mail que ia ser enviado, no caso, para o administrador e para o usuário, ok? Vou desmarcar aqui. E em log de eventos, aqui ele está dizendo que eu só vou poder mandar esse e-mail se caso eu tiver o servidor SMTP, que é o servidor de envio configurado. Deixa eu colocar aqui sim, depois eu coloco.
Enviar aviso de log de eventos. Aqui seria um aviso de log de eventos, ou também toda vez que houver um evento, né, ele vai simplesmente mandar um arquivo de log informando que foi feito, no caso aí, uma tentativa de armazenamento, ou foi feito um armazenamento de acordo com o tipo de triagem, né, se foi ativo ou passivo. Porque se foi ativo ele não conseguiu e vai dizer que o usuário tal tentou, né? E se for passivo ele vai dizer que ele armazenou determinado tipo no caso aí, de arquivo. Em comando nós temos aqui executar um script. Isso aqui pode ser usado, por exemplo, quando o usuário ele tentou armazenar um determinado arquivo que não é autorizado. Ele executa esse script, pode ser um script de mensagem, né, aonde ele vai aparecer na tela do usuário: você tentou fazer uma gravação de um arquivo não autorizado, entre em contato com o administrador, enfim, né? Ou outra opção, vou clicar aqui em script para a gente ver as opções de baixo. Executar o comando em serviço local, um nível de acesso de conta de usuário, ou serviço de rede, ou sistema local. Aqui em relatório, deixa eu desmarcar, né, para eu poder passar para relatório. Em relatório eu posso gerar diversos tipos de relatório, né? Relatórios mais recentes, né, menos recente, posso arquivos duplicados, arquivos grandes, né, arquivos por grupo de arquivo, arquivo por propriedade, né, por proprietário, arquivo de triagem de arquivo e uso de cota. Se estourou o uso da cota do determinado grupo ou determinado usuário, ele vai enviar esse relatório para mim, ok? Aqui ele define a quantidade máxima, no caso, de relatório, de armazenamento de relatório, né? E enviar relatórios para os seguintes administradores. Você vai ter que definir aqui quem é a pessoa que vai receber. Enviar relatório para quem tentou salvar arquivo não autorizado. Aí você simplesmente clica aqui e ele vai pegar o e-mail que foi cadastrado lá no AD e vai automaticamente adicionar o usuário e enviar esse e-mail de relatório, ok? Agora nós vamos em triagem de arquivo, ok? Vemos que em triagem de arquivo nós não temos nenhuma triagem criada. Nós iremos agora criar uma triagem, que seria o filtro, né, para bloqueio de um determinado extensão de arquivo. Podemos clicar com o botão direito do mouse, criar uma triagem de arquivo, aqui em cima de triagem. Clicar aqui na área triagem de arquivo, criar uma triagem de arquivo, como também aqui ao lado, ok? Vamos clicar aqui, criar uma triagem de arquivo. É simples, você vai nessa primeira informação que você vai passar, você vai procurar, no caso aqui, a pasta que vai ser adicionada essa triagem. Nós no vídeo anterior criamos uma pasta compartilhada com o nome arquivo, vamos utilizar essa mesma pasta, que o grupo TI tem permissão no caso de leitura e escrita dentro dessa pasta, né, de salvar arquivos e modificar arquivos dentro dessa pasta. Clique em OK. Vamos aqui, ó, bloquear arquivos de imagem, certo? E criamos já aqui o nosso, vamos dizer, o nosso primeiro modelo de triagem de arquivo, ok? Aonde ele vai bloquear arquivo de imagem. Damos 2 cliques em cima dele para vermos as propriedades desse arquivo, onde temos todas aquelas abas que havíamos mostrado aqui em modelos de triagem. E se quisermos bloquear mais algum tipo de arquivo, podemos aqui adicionar mais algum tipo de arquivo para essa triagem, ok? Mas não iremos fazer isso, ok? Vamos então fazer o seguinte: vamos agora entrar na máquina cliente e tentar salvar um arquivo de imagem com o usuário que faz parte desse grupo que tem permissão de leitura escrita, ok? Aonde foi aplicada essa triagem. Vamos lá. Iremos agora nos logar com o usuário que faz parte do grupo TI, que tem permissão de leitura e escrita e modificação naquela pasta onde aplicamos, no caso, a triagem. E vamos ver se esse usuário vai ter condição de salvar algum arquivo de imagem. Vamos agora acessar o compartilhamento.
digitando aqui o caminho, // srv traço bc barra, aqui já visualizamos a pasta, dois cliques nela, já vimos que temos acesso à pasta e podemos, no caso aqui, adicionar arquivos. No caso, um arquivo de texto, como já tenho dentro, eu vou criar mais um arquivo de documento só para fazer o teste, salvar, e agora iremos criar um arquivo de imagem para salvar dentro desta pasta. Vou aqui em Paint, eu não tenho nenhuma imagem aqui salva, vou salvar essa imagem aqui e criar algum arquivo aqui de imagem. Pronto, e vou salvar ele para essa pasta. Vou botar aqui o arquivo teste, vou colocar aqui JPEG e salvar na pasta imagem. E agora nós vamos na pasta imagem, onde criamos esse arquivo de imagem, vamos copiar e agora iremos para a pasta, no caso, compartilhada na rede. A pasta compartilhada na rede. Vamos acessar aqui agora, novamente, // já encontrei aqui o diretório, arquivo, vou aqui tentar salvar esse arquivo na pasta compartilhada. Aqui ele já disse que você precisa permissão para executar essa ação, ou seja, ele não deixou que nós salvássemos o arquivo de imagem dentro dessa pasta. Outro tipo de arquivo com certeza pode ser salvo. Okay? No próximo vídeo nós iremos falar sobre cota de disco e dar continuidade às aulas de servidor de arquivo, ok? Para gerenciarmos e criarmos a primeira cota de disco, teremos que acessar nosso gerenciador de servidor, ok? Clica aqui em ferramentas. Em ferramentas nós iremos para gerenciador de recurso de servidor de arquivo, onde poderemos explorar as opções de cota de disco. E lá criaremos a nossa cota para definir o tamanho máximo que o usuário poderá armazenar, no caso, seus dados, ok? Trabalharemos, na aula anterior, trabalhamos com triagem de arquivo, limitando o tipo de arquivo, pode ser salvo no nosso servidor. Hoje trabalharemos com gerenciamento de cota. Temos aqui essas duas opções. Temos aqui o modelo de cota, onde nós já temos alguns modelos pré-definidos, com tamanhos já pré-definidos de limite de cota, onde temos 100 MB, 200 MB de extensão, no caso, com extensão até 50 MB, limite estendido de 250 MB, monitoramento e compartilhamento de 500 MB, monitorar o uso do volume e relatórios com limite de volume de 200 MB de usuário. Vamos acessar aqui 100 MB para ver o que tem nesse modelo. Okay? Dá dois cliques em cima desse modelo e aqui nós temos o nome do modelo, certo? No caso aqui, que seria esse nome que foi já pré-definido, podemos escolher aqui qual seria o modelo de cota. Isso aí é opcional, como ele é 100 MB, não iremos mexer, certo? Que já é um modelo que foi criado, pré-definido. Aqui seria o tamanho, no caso da cota, que vai ser definida, ou seja, vai ser bloqueada. Chegou esse limite, ele vai mandar uma mensagem, um aviso, né? Aqui temos cota fixa e cota flexível. O que seria cota fixa? Ele não permite que o usuário exceda esse tamanho que foi definido. E a cota flexível, ele permite que o usuário exceda um limite, no caso aí, usado para monitoração. Ou seja, quando ele passar esse limite, ele vai começar a ser monitorado.
mas o que a gente quer é realmente definir um limite para o usuário, para que ele não coloque muitos arquivos no nosso servidor. Na aula anterior a gente definiu qual tipo de arquivo, que seria arquivo só para que ele vai ter necessidade de usar no trabalho dele, como PDF, TXT, entre outros. E aqui a gente limita o tamanho do arquivo. Aqui embaixo, nessa telazinha de limite, a gente vai ter um aviso, né? E o usuário também terá um aviso a partir dos 85% do disco, no caso da cota ocupada, que foi definido. Ou seja, quando ele chegar a 85% dos 100 MB, ele vai começar a receber mensagens na tela, né? Isso aí a gente tem como também criar um novo, clico aqui, ó, em adicionar. Agora isso, sabendo que quando a gente for ativar, no caso aí, enviar um e-mail para o seguinte endereço do administrador, a gente tem que ter o serviço, o SMTP configurado, que seria o servidor de envio de e-mail, ok? Eu clicar aqui, ele vai dar essas opções, aonde o administrador ele vai receber uma mensagem, né, que excedeu a cota de usuário, no caso a cota do usuário tal, excedeu da determinada cota que foi definida para ele, ok? Aqui a gente tem o log de evento, ele já deu um aviso para a gente que o servidor SMTP ele não foi configurado, né? Mesmo assim a gente tem aqui, a gente pode configurar também o envio de log, comando mais ou menos parecido com a triagem de arquivo, ok? Feito isso, nós mostramos aqui, não tem muita complexidade para você definir, já tem algumas cotas pré-definidas para que você já possa usar essas cotas ou criar a sua própria cota. Você clica com o botão direito, criar uma nova cota, né? Aqui a gente tem cotas grandes também, por exemplo, de 200 GB. Vamos criar aqui uma cota com o nome dela de limite de 10 GB, por exemplo, que não temos, né? No caso aí, vamos colocar aqui 10 GB e a cota vai ser fixa, né? Vamos adicionar aqui alguns avisos, que seria um aviso por e-mail. Vamos clicar aqui, certo? Não vamos mexer mais em nada. E em log de evento ele dá aquela mensagem, né? Criar também um log de evento. Vou clicar em OK. Sim, também, que ele já está explicando que não vai ter como enviar, vamos dizer assim, via e-mail, porque o servidor SMTP, que é o servidor de envio, não está configurado, mas mesmo assim eu vou continuar e vou aqui finalizar, né? Feito isso, deixa eu dar um OK aqui. Eu criei aqui uma cota de 10 GB, ok? O que é que vamos fazer agora? Vamos criar uma cota, no caso aqui foi um modelo de cota que eu criei de 10 GB. Vamos criar uma cota e definir qual vai ser a pasta que vai ser limitada por essa cota que nós vamos criar agora. Vamos aqui em cotas, podemos ver que a única cota que tem já foi uma cota que foi criada anteriormente, é uma cota aonde nós criamos para um volume, que seria o volume C, né? Quando passar dos 200 GB, ele já vai, no caso aí, bloquear qualquer tipo de arquivo que tentar armazenar arquivos no nosso volume da unidade C. Vamos criar uma nova cota, clica com o botão direito do mouse, podemos criar por aqui, ó, criar uma nova cota, ou clicarmos com o direito da mesma forma que fizemos em triagem, né? Vamos criar uma cota. Nessa cota a gente vai mostrar o caminho, qual vai ser a pasta ou o volume que nós iremos usar. A gente já criou aqui o volume para o volume C, só que a gente vai criar para a pasta, aquela pasta que nós criamos anteriormente lá no diretório da unidade C, que é a pasta chamada arquivo, que é o nosso compartilhamento, ok? Feito isso, a gente vai escolher aqui o limite. Vamos botar aqui o limite 100 MB. Esse limite 100 MB para que nós possamos fazer o teste na máquina cliente com arquivo pequeno e mostrar que vai exceder esse limite. Aqui embaixo ele já faz um pequeno resumo desse modelo de cota que iremos criar. Diz o limite, né? Ela vai ser, no caso, rígida. Quando chegar o limite, ele vai mostrar que não há mais permissão de armazenamento, né? E vai começar a notificar por padrão, no caso, a 85, 95 e a 100%, né? E vamos criar agora a nossa cota. Criamos agora aqui uma cota para a pasta arquivos, né? Onde tem 0%
de uso dessa cota, né? Vamos aumentar aqui para ver. 0% de uso, o limite é 100 MB e o tipo da cota é rígido. Agora vamos fazer o que? Vamos logar na máquina cliente para ver se funciona. Ok, agora na máquina cliente iremos agora logar no servidor para fazermos o teste da cota de disco, ok? Agora iremos acessar a pasta compartilhada, srv-pc. Temos aqui a pasta compartilhada. Nós iremos agora acessar a pasta mapeada. Temos aqui alguns documentos, imagem, foto, documento de arquivo, e vamos agora acessar a pasta mapeada para poder vermos se a nossa cota ela já está valendo. srv-pc seria a pasta mapeada, vamos acessar ela. Aqui a pasta que colocamos a permissão foi na pasta arquivo, a pasta mapeada. Vamos copiar um arquivo de imagem. Conforme na aula anterior, nós bloqueamos a permissão de arquivos de imagem, vou cancelar, e vou copiar esse arquivo de texto aqui. Foi permitido, só para tirar a dúvida, deixa eu excluir esse, vou copiar novamente, para ver que temos permissão para copiar e guardar arquivos de texto dentro do nosso servidor de arquivos. Agora esse arquivo com um tamanho de 200, deixa eu ver o tamanho dele, 342 MB. Como o limite lá era 100 MB, vamos ver se ele vai a permissão. Ele não permitiu, né? Não há espaço suficiente no arquivo, no caso no servidor de arquivo. Em arquivo 343 MB é necessário a cópia do item. Aí ele está dizendo aqui que nesse servidor, no caso nesse caminho, nesse diretório, nós não temos espaço suficiente, porque criamos uma cota para essa pasta, onde essa cota foi 100 MB, o tamanho máximo. É isso. Vamos ver outro arquivo aqui também executável. Pronto, esse aqui é 6 MB. Já esse arquivo nós tivemos a permissão para fazer essa cópia no nosso arquivo. Vamos agora confirmar no servidor se esses arquivos foram armazenados. Voltamos ao servidor. Vamos agora acessar a pasta que nós compartilhamos no servidor, ver se o arquivo ele se encontra aqui na pasta compartilhada. Aqui arquivos, temos aqui o arquivo Avast, aquele arquivo que copiamos lá do diretório de download, e o arquivo teste que copiamos e colamos lá na pasta compartilhamento, ok? Primeiramente iremos acessar a pasta aonde vai ficar esses scripts. Vamos lá em meu computador, disco C, a pasta do Windows. Agora acessamos a pasta Sysvol, a pasta Sysvol novamente. Aqui nós temos a pasta do nosso domínio e por último scripts. Nesse caminho aqui nós iremos agora criar o nosso primeiro script de logon para mapeamento das pastas que foram compartilhadas. Clique com o botão direito do mouse em novo. Vou criar um documento. Neste documento, primeiramente eu vou abrir este documento. Iremos usar o seguinte comando: net use. No caso aqui eu vou colocar uma letra O, dois pontos, barra, e o nome do meu servidor, que é srv-dc, barra, e o nome da pasta que eu quero compartilhar. A primeira pasta para esse script será arquivos. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar e colar. Ok? Só vou mudar a letra, vou colocar a letra P. E a outra pasta, vou colocar aqui a pasta vendas,
que seria a pasta que eu quero compartilhar, ok? Clico aqui em arquivo, salvar como. Neste mesmo diretório eu vou salvar com o nome script 1, script vendas.bat, ok? E clico aqui em salvar. Isso eu posso fechar, já tenho aqui esse script, vou excluir esse documento em cima, ok? Eu já tenho o meu script pronto. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou até o usuário que eu irei colocar esse script, para quando esse usuário se logar, esse script ele já fazer o mapeamento automaticamente. Como a pasta é vendas, vamos lá na nossa unidade organizacional vendas. Temos aqui esses dois usuários, vou selecionar os dois, clicar com o botão direito ao mouse em propriedades, aqui em perfil, eu tenho aqui scripts, eu vou colocar só o nome no meu script, que é script vendas.bat, ok? Clique em aplicar, deixa eu corrigir aqui, é script.vendas.bat, aplico, ok. Agora nós vamos para a máquina cliente se conectar com o usuário. E vamos colocar agora o usuário que faz parte do grupo vendas, aquele onde nós colocamos o script de logon, ok? Só deixando ciente que esse mesmo método pode ser feito através do GPO, que nós teremos em aula posterior. Vamos agora colocar o usuário e a senha do usuário, ok? E vamos ver se a pasta ela foi feito o mapeamento da mesma. Como podemos ver, a pasta arquivo temos acesso, né? E a pasta venda conforme fizemos no script. Aqui nós temos a pasta vendas com acesso à lista que encontra-se dentro da pasta venda, ok? Podemos também colocar neste script uma aplicação ou até mesmo uma calculadora ou algum outro software que seja necessário para o trabalho do dia a dia do usuário. E por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima aula.